acompanhava a gente desde muito novo. Então, com 4, 5 anos, a gente já era levado pela minha mãe pra gente ir pros clubes, pros matinês, né, de carnaval, né? Então aí que já veio as primeiras influências. Minha mãe também já era uma carnavalesca, né? Gostava muito de dançar junto com meu pai e tudo mais. Então eles já gostavam muito disso, né? Dessa coisa de carnaval. E daí eu peguei o gosto, né, pro carnaval. E daí isso aflorou muito mais até em mim do que no resto da família. São muito mais eu que gosto de carnaval realmente. E aí foi com o passar dos anos, aí começou a minha idade de ir nos clubes à noite. Aí nesse período a gente tinha aqui em Votorantim o Clube Atlético de Votorantim, que era um clube onde se fazia 4 noites de carnaval tradicional, onde era basicamente os sócios que frequentavam o clube, né? E nesse meio social das pessoas, muitas pessoas tinham o costume de se fantasiar para ir ao clube, né? Então eu fui uma também dessas pessoas que se programava com 4 roupas para ir, uma fantasia por noite e tudo mais. Isso acabou virando uma tradição no carnaval, para mim principalmente. Então, quando eu trabalhava com meus 14, 15 anos, eu já tirava férias. Um mês antes do carnaval, exatamente, minhas férias acabavam na quarta-feira de cinzas. E eu ficava 30 dias costurando, bordando, alinhavando para conseguir confeccionar as fantasias para usar nessas noites de carnaval que era no Clube Atlético. Você lembra a primeira fantasia que você fez? A primeira fantasia que eu fiz foi uma fantasia branca, era com franjas brancas. E eu fiquei quase 2 dias em pé, com uma pessoa alfinetando as franjas no meu corpo. Alfinetava 2, 3 alfinetes numas tirinhas que tinha na perna, tirava a roupa, a pessoa sentava na máquina, costurava, vestia a roupa, alfinetava mais 2, 3, 4, tirava, alfinetava, costurava. Então foi uma roupa de quase 2 dias tirando e pondo do corpo. E você tinha algum profissional, alguém que você se baseasse para criar suas fantasias nessa época? Não. Nessa época a gente tinha as revistas Manchetes, as revistas que saíam de carnavais de Rio, São Paulo. Então a gente comprava essas revistas depois do carnaval. Então, folheando as revistas, a gente tirava ideias do que queria, de material que estava no mercado para ser comprado, para poder confeccionar, que era uma dificuldade. Antigamente só tinha lantejoula, que tinha bordar com miçanguinha, então tinha muito pouco material, assim, né? A um custo bom, porque a gente também não tinha condições de comprar coisas muito caras, então a gente trabalhava com espelho, trabalhava com coisas, materiais bem simples mesmo, e tentava fazer uma fantasia bonita, com certo brilho, pra gente ir pra esse clube, né? Pra essas noites de carnaval. E então a gente copiava muita coisa dessas revistas que saíam. Então as famosas iam com os luxos e a gente tentava fazer cópias. Mas nesse período eu tinha amizade com uma pessoa muito querida e que me abraçou, né, com questão ao carnaval, que era o Cal. Que era um cabeleireiro muito famoso na época aqui em Sorocaba, que trabalhava num salão também muito famoso no Tiruí. Então o Cal, ele, além de ser cabeleireiro, ele trabalhava com o carnaval por amor, porque amava fazer carnaval. Então, pelo conhecimento que eu tive com ele, ele começou a me ensinar a melhorar a qualidade do trabalho que eu fazia. Então, inicialmente, ele começou fazendo as minhas cabeças, que eu usava, umas cabeças bem simples, que na realidade as penas eram costuradas, porque não tinha cola, não era com cola, era tudo costurada, linha a linha até, nas cabeças, e ele fazia essas cabeças para mim, eu fazia as roupas e ele as cabeças. Aí, no determinado momento, eu quis me interessar em querer aprender também fazer, então, quando ele ia mexer, fazer as minhas cabeças, eu ia até a casa dele e ficava lá junto com ele, para vendo ele trabalhar, para ver como ele criava, e isso em mim aflorou uma vontade de querer cada vez mais aprender, de querer mais fazer, e cada vez fazer melhor, e querer fazer mais bonito. E assim foi, aí, né, foi que ele me convidou para o carnaval de rua.
Foi a primeira experiência minha de carnaval de rua. E você gostou? Então, a primeira vez de um desfile de avenida, ele me convidou porque ele queria muito que eu fosse. Mas como eu era apaixonado pelos carnavais de clube, né, os bailes mesmo, e fazia essas roupas e eu queria ir nesses bailes, e acontecia paralela, né, com o carnaval, eles pegaram e associavam os mesmos dias, né? Então, ele me convidou para ir num desfile. Eu fui até o desfile com a fantasia. Começou a atrasar muito o desfile. Daí, eu acabei não desfilando aquele ano. E voltei embora. E fui pro clube, pro meu carnaval de clube. E acabei me arrependendo de não ter ficado e não ter desfilado aquele ano. Aí no ano seguinte ele me convidou de novo, aí fizemos uma nova fantasia e tudo mais, daí no tema já da escola, que a escola iria desfilar e tudo mais, e fomos até a escola, até o desfile da avenida. Quando subi em cima do carro alegórico, quando eu vi aquela bateria tocando e quando eu vi aquela multidão na arquibancada aplaudindo, isso me tomou de um frisson, de uma energia, eu arrepiava, então aí que veio essa paixão louca pelo carnaval e pelo daí o desfile mesmo de rua, né? Literalmente mesmo, o desfile de carnaval. Queria que você falasse pra gente como que foi, além desse processo, como que você passa a decorar os bailes que você frequentava e como que você passa a decorar a rua para desfilar, que ainda é algo tradicional no interior. Sim. Então, essa questão do carnaval me impulsionou para o meu trabalho, que eu sou decorador de festas e de eventos. Então, quando eu ia ainda nos carnavais, eu não era um profissional, não tinha uma empresa de decoração, né, de festas. Mas quando eu abri a minha empresa, pela minha tradição, até com relação ao carnaval, as pessoas viam no meu trabalho com as fantasias uma coisa de bom gosto, uma coisa de qualidade, uma coisa bem feita. Então, eu imprimia isso às pessoas. Então, as pessoas começaram a me contratar para fazer essas decorações, esses espaços, até mesmo pelo bom gosto que eu tinha influenciado com o que viam no carnaval. Isso também é muito importante, foi muito importante para mim, principalmente. E daí, através disso, eu convidados para fazer vários clubes, né, decorações dos eventos da cidade, tanto Votorantim quanto Sorocaba. Então foi um período para mim muito bom, que esse até mesmo era um diferencial no meu trabalho como decorador. A maioria dos decoradores que trabalhavam na área trabalham com a linha básica, que é casamento, aniversário, né? E eu abri um leque maior, não só com o carnaval, principalmente também com o carnaval, mas também fazendo outras datas, festa junina, Natal e tudo mais, né? Mas também muito influenciado com a qualidade do que eu apresentava no carnaval. E escola de samba? Como foi, depois da sua chegada nessa experiência de conhecer a escola de samba, como que ela entrou de fato na sua vida? Como que foi essa construção de virar um estilista de carnaval, de virar um decorador de carnaval? Como que foi isso aqui no interior para você? Difícil. A gente, depois de alguns anos desfilando, infelizmente, ficamos muitos anos sem carnaval na cidade e foi muito triste esse período para quem gosta de carnaval e ama carnaval, ficar sem carnaval na sua cidade, onde você conhece as pessoas, onde você vai para a avenida para ver caras conhecidas, para ser aplaudido pelas pessoas que estão ali assistindo você. Você não quer simplesmente ir num carnaval grande só. Eu, particularmente, gosto muito de você se aproximar com pessoas conhecidas. Então, eu tenho muito isso. As pessoas, na época de carnaval, se aproximam de mim e falam: olha, eu vou na avenida também para te ver. Eu vou na avenida para te aplaudir, para aplaudir a escola que você participa. Então, assim, você tem um contato muito maior com o público no interior do que num grande desfile de capitais. Entendeu? Então, ficamos muitos anos sem carnaval, que foi muito doloroso. Então, assim, a gente praticamente via carnaval na TV, né? Ou assistia num sambódromo, alguma coisa assim, mas era o básico. Aí, eu vim para Votorantim, né? Fui convidada, a escola foi questionada de voltar à tradição de carnaval em Votorantim. Então, nesse ano, meu retorno foi em Votorantim. E desfilamos aqui pela Unidos da Vila, que é a escola que a gente tem aqui na cidade.
E nessa escola eu já estou desfilei já 6 anos na escola. E dessa escola eu fui convidado também por pessoas que estavam nos ajudando aqui, porque no começo é tudo difícil em carnaval. Aí a gente foi ser convidado também para desfilar em Sorocaba, porque as escolas de Sorocaba vieram nos acolher, que a gente estava começando. Então, como apoio também a eles e por convite, eu fui convidado para desfilar numa escola de Sorocaba, que até então foi a 28 de setembro, que eu desfilei lá um ano, né, nesse primeiro ano de desfile mesmo em Sorocaba, de retorno para Sorocaba, porque até então a gente desfilava pelo terceiro centenário na época do CAL, que ele era carnavalesco da escola. Aí viemos desfilando nesse ano por Votorantim, na Unidos da Vila, e por Sorocaba no 28. Aí, nesse mesmo ano que eu iria desfilar em Sorocaba, eu conheci uma pessoa muito querida, a Tarsila, que no caso era vice-presidente da Estrela da Vila. E ela me convidou, antes mesmo desse desfile, de eu ter desfilado essa primeira vez em Sorocaba, para desfilar na Estrela da Vila. E eu disse a ela que eu iria a esse desfile, eu iria desfilar pela escola dela. Porque até então eu gostava do glamour, de fazer a fantasia, de desfilar, de ir pra avenida. Eu não entendia carnaval, entendeu? Eu era, como diria no linguajar popular, eu era um sambeiro. Aí é que foi. Quando eu fui para Estrela da Vila, com o contato que eu tive com a Tarsila, com o contato que eu tive com o presidente Bruno, que eu tive contato com o carnavalesco Felipe Cruz, aí foi a época que eu virei sambista, que foi a época que eles me deram base do que era realmente carnaval, de entender o que é carnaval, de você prestar atenção numa sinopse, de você entender o que a escola vai falar na avenida, de você entender o que o samba enredo diz com o que a escola quer mostrar em termos de fantasia na avenida, a necessidade de ter um contexto todo preparado, ditado. Então aí eu fui entender uma escola de samba mesmo ao fundo mesmo. Que daí a gente até foi quando comecei a melhorar a qualidade do meu trabalho, porque a gente vendo o trabalho de outras pessoas se enfiando em barracões embaixo de marquise de São Paulo, que você imagina é um buraco, é um submundo até quando você entra dentro do barracão da escola de samba, que são as escolas pequenas que não têm grandes estruturas, mas assim, e aí você imaginar que debaixo de uma marquise, onde você imagina só por vezes enchente, que você imagina sujeira, que você imagina pó, sair o que sai quando é mostrado na avenida para as pessoas assistir pela televisão. E essa visão que as pessoas têm do carnaval é essa, de que é aquela coisa que a TV mostra na telinha enquadrada ali, entendeu? Mas o carnaval é muito além e muito mais do que isso. E você teve relação com esses novos profissionais, marceneiros, carpinteiros, aderecistas? Como que foi ver essa realidade lá em São Paulo? E como foi também para você trazer essa realidade para cá? Então, a gente começou a ir fuçar as escolas de samba mesmo em São Paulo, saía daqui de carro e ia bater de porta em porta, de cara de pau mesmo, e sem saber nada, eu mesmo não tinha noção nenhuma, o Felipe e a Tarsila já tinham mais noções, e óbvio, eles já trabalhavam mais na área, mas eu não tinha essa noção, e eu fui para lá de curioso. Aí quando eu entrei dentro desses barracões, eu enlouqueci, porque daí vi gente capacitada, trabalhando. Então são serralheiros, são carpinteiros, são aderecistas, são costureiras, são os carnavalescos que estão lá, se dedicam, estão às vezes de 5, 4, 5, 6 da manhã até 7, 8, 9, 10 horas da noite, sem horário para entrar ou para sair de dentro do barracão, para poder confeccionar roupa e tudo mais. E são pessoas simples, que dependem por muitas vezes desse carnaval, que sobrevivem desse carnaval. Então tem costureiras que alimentam famílias trabalhando num barracão de escola de samba, entendeu? Então é uma outra questão que eu acabo sempre ficando muito triste, que me dói muito, é ouvir as pessoas dizerem sobre carnaval de uma forma equivocada por não entenderem o que é carnaval.
a maioria das pessoas acham carnaval uma festa popular de 4 dias de bagunça, bebedeira e tudo mais. E não é isso. Pode ser para algumas pessoas, isso é inquestionável, para algumas pessoas pode ser isso, mas principalmente pro público que trabalha em escola de samba, focado num desfile de carnaval de escola de samba, não é isso, entendeu? É um trabalho sério, que se não é feito com seriedade, não tem o resultado que as pessoas veem na avenida, entendeu? E muitos desses profissionais que trabalham e desfilam, por muitas vezes não são remunerados, é uma pequena parte que são, que é a grande massa, né? Que movimenta a grande massa, mas são grupos pequenos até, digamos assim, uma escola de samba trabalha com 25, 30, 40 profissionais cada escola de samba, e carteira assinada e tudo mais, para que o carnaval aconteça, porque tem que ser uma coisa séria, não é oba-oba né, vamos sair para avenida e vamos desfilar. E no meu caso, a questão, né, das fantasias e tudo mais, aí a gente que confecciona as próprias roupas para desfilar, né, e tudo mais. Então, aí já é um outro contexto também com relação à escola de samba. A gente já existe essa estrutura muito grande através da escola, que é a base, que são esses profissionais e grandes profissionais, né, que trabalham, mas a gente faz um outro trabalho paralelo ao carnaval para incorporar junto no período e no desfile. Eu queria que você falasse principalmente da diferença de materiais de quando você começou para hoje, como que você vê a relação de uma criação de fantasia, como que é o seu processo de criação para tirar do papel, como que é isso que funciona dentro de uma escola de samba? É complicado. Como eu já falei no início, antigamente a gente era muito limitado, o mercado era fechado até, né, em termos de importação de coisa, então eram grandes lojas só que importavam e conseguiam os materiais, então eram materiais realmente caros, sempre foi muito caro, mas a gente não tinha um leque muito grande de possibilidades. Então, basicamente, no início, eu trabalhava com as lantejoulinhas mesmo, no bordadinho, era uma peninha ou outra, eram pedrinhas, eram coisas mais simples, basicamente tecidos, e que a gente tentava bordar, tentava construir e fazer as roupas. Com o passar do tempo, a abertura de mercado, de poder cada um importar também suas coisas e tudo mais, então ficou mais fácil, né? E com um custo também, por muitas vezes, maior. Que eu lembro que na minha época, muito de início, quando a gente pegava um strass desse, a gente conseguia comprar 2, 3 metrinhos, era caríssimo, entendeu? Hoje em dia a gente já consegue comprar um rolo de 50 metros num custo melhor, porque existem, obviamente, os cristais magníficos, que ainda continuam custando caríssimo, mas a gente tem um alternativo, um meio termo, que consegue ter um visual bom e, né, com um custo legal. Então, e quando a gente chega, é convidado, ou você vai desfilar numa escola de samba, então, por muitas vezes, no meu caso, que é uma confecção de hoje em dia, de um figurino único, para se apresentar, então aí a gente recebe um desenho, né? Você é convidado, vai até a escola, conversa com o carnavalesco e lá sai um desenho, um croquis, que é onde você tem o seu lugar certo, onde você vai sair, da parte da história que é contada, então aquela fantasia tem que fazer parte daquele contexto. Então quando você recebe, né, no caso um figurino, né, da história. Então, nesse caso, foi de um dos anos, nesse foi um outro ano que eu desfilei também. Então, aí você recebe os croquis e com isso você debate com o carnavalesco como ele quer que a roupa tenha um final, né, um contexto. Então, aí ele explica, olha, aqui eu quero brilho, aqui eu quero pluma, aqui eu quero tal detalhe, aqui eu quero isso. E daí, com o desenho, você vai atrás da compra do material. Aí normalmente são cristais, são pedrarias, né, que a gente trabalha, tem a linha dos strass, tem as mantas, né, de brilho que são maravilhosas, né, tem um brilho muito lindo. Então com isso a gente consegue daí confeccionar a roupa e chegar num resultado lindo. No caso, eu gosto muito de carnaval, mas eu tenho
por gostar do carnaval é uma coisa, mas o desfilar para mim tem dois contextos. O primeiro, obviamente, que é usar uma roupa e desfilar e curtir o carnaval. Mas para mim o prazer é duplo, porque é eu que gosto de confeccionar as minhas roupas, então eu ponho a mão na confecção. Então, quando eu vou desfilar porque é uma roupa bonita e eu vou me apresentar, mas ao mesmo tempo é o mostrar o trabalho de muito tempo, de às vezes 2, 3 meses, num resultado que está sendo feito e mostrado na avenida. Então isso para mim tem um gosto e um prazer assim diferenciado, quando é eu que faço a roupa e me apresento com as roupas. Tanto que daí, graças a isso, é que eu consegui fazer alguns trabalhos para fora para algumas outras pessoas. Então as pessoas também gostam das coisas que eu faço, das coisas que eu uso, das fantasias que eu uso. Então aí apareceu trabalhos também, não só para fazer como eu faço as minhas roupas, mas também fazer roupa para outras pessoas. Então eu consigo hoje em dia produzir não só para mim, mas também produzir e poder agradar amigos que querem também ter o gosto de desfilar com uma roupa bonita, mas por muitas vezes não tem condições, então a gente se junta, a gente monta ateliê, a casa vira um ateliê todo que tem pena para todo lado, tem pedra para todo lado e brilho para todo lado, mas todo mundo senta e faz cada um a sua e todo mundo se ajuda e a gente tenta fazer um trabalho bonito que o resultado vem no desfile da escola, que é naquele dia, que é só aquele momento, que é só aquele período curto e que acaba, mas que pra gente é uma demonstração de carinho das pessoas que estão na avenida aplaudindo você, acariciando você com os aplausos delas, entendeu? E dando valor e vendo a beleza das coisas que você procura apresentar, né, na avenida. E nesse período com a Estrela da Vila, ao mesmo tempo eu curto carnaval, praticamente agora com a pandemia não, mas praticamente curto o carnaval o ano inteiro, porque a escola tem um atrativo que ela faz algumas apresentações, faz eventos durante o ano com feijoada e tudo mais. Então, além das roupas que a gente faz para os desfiles, ainda a gente faz roupas de apresentação, né? Então, a gente não gosta muito de repetir muita roupa, então sempre tá fazendo roupas novas, né? Que é tá, né, sempre bem, se apresentar bem, né? E isso vai na aparência da escola, né? Ajuda a escola a ter um status de ser bonita, de ter uma boa apresentação. Então isso além de ser bom pro ego da gente, satisfaz o nosso ego pela escola, porque a gente briga pela escola e quer ver a escola de samba ser respeitada pelo que é, pelas pessoas que estão lá, entendeu? Então isso é muito gratificante pra gente que é do carnaval. Acho legal quando você fala que você divide as informações, porque eu acho que nada a gente faz sozinho, né? Sim. A gente sempre precisa de uma mão, né? Para você mesmo fazer a sua fantasia sozinho, você precisou de alguém que fizesse o ferro, de alguém que te vendesse o tecido, de uma costureira, para você poder brilhantar em cima, né? Eu queria que você me falasse como que você vê hoje o carnaval e como você vê a sua vida se não tivesse o carnaval. Então, com relação à ajuda, eu sou uma pessoa que penso assim. Um dia, como o Cal, eu fui lá ver e ele começou a apresentar o que era uma cola de sapateiro, o que era uma base para mim de cabeça, e depois eu vim a conhecer uma estrutura melhor, de melhor qualidade, com o Felipe Cruz e tudo mais. Eu aprendi com essas pessoas. Então, eu não tenho o direito de não tentar também fazer isso uma corrente positiva, entendeu? Então, se eu vejo em outras pessoas também a qualidade, se eu vejo a vontade, o gosto, o empenho da pessoa também de querer ter uma fantasia bonita, de querer desfilar, de que tem um sonho, porque a gente que gosta de carnaval tem sonhos. Então, quando eu fiquei nesse período sem carnaval, eu assistia carnaval pela televisão, eu olhava aquilo e falava, quando tiver carnaval de novo, eu pisar na avenida de novo, eu quero aquilo. Então, isso me fortaleceu para quando eu voltei pro carnaval de novo, a querer aquilo que eu via pela TV. Então, graças a Deus, nós fomos atrás, conseguimos material, conseguimos comprar, conseguimos conhecemos
barracões, conhecemos ateliês, conhecemos os ferreiros, que são magníficos, que daí você, com a estrutura, que é a base de uma fantasia, você aprende a como você pode confeccionar em cima dela. Então, só querer fazer uma fantasia bonita não te leva à fantasia bonita. Você precisa da base. Então, a base você tem com isso, com o serralheiro, com onde você compra os primeiros tecidos, onde você vê os primeiros materiais, entendeu? E nesses lugares até a gente, era engraçado, a gente ia na época do carnaval nas lojas comprar os tecidos, comprar as penas, comprar as pedras. Tinha, por exemplo, lá, uma fantasia exposta. E a gente não imagina, vê pela televisão, você acha, nossa, eu nunca vou conseguir fazer um trabalho como esse. Aí, o que acontecia? A gente era xereto, então a gente ia perto do manequim e virava a fantasia no avesso e olhava como que era colado as pedrinhas, como que era feito, como que era montado, Aí acende uma luz na cabeça da gente, e aí quando a gente vem de São Paulo, cansado de carregar peça de pano, de carregar sacola, de coisa, você põe todo o material em cima da mesa. Aí você lembra do que você viu naquela fantasia, naquele manequim exposto na loja, você começa a criar e você começa a fazer. E isso foi com os anos se aperfeiçoando e melhorando, eu acredito. Porque pelas primeiras fantasias que eu vi, né, até hoje, as que eu consigo confeccionar, há uma evolução bem grande em termos de acabamento, em termos de estrutura e tudo mais. E daí, com relação, você perguntou ao que eu vejo do carnaval hoje em dia, né? Então, eu acho que assim, o carnaval hoje em dia, infelizmente, eu acho que a internet influencia muito as pessoas falarem o que querem, entendeu? E sem muita base, entendeu? Eu sou muito criterioso em internet de expor o que eu penso, porque primeiro eu vejo a informação, eu olho a posição, eu vou entender, eu vou pesquisar, depois eu posso vir a dar minha opinião. E com relação ao carnaval, eu vejo as pessoas dando muita opinião sem ter a base realmente, sem conhecer o que é. Porque se a pessoa conhece o que é um carnaval mesmo de rua, de avenida, de escola de samba, ela vai entender diferente. Porque se ela for dentro de um barracão de escola de samba, ela vai ver lá uma senhora costurando, mas por vezes essa senhora já está lá há 20 anos. E tem uma filha dela colando uma pedra que está há 10. E ela tem a neta que está há 2. Entendeu? Como você vê isso num desfile de carnaval de avenida. Você vê a avó numa ala de baiana que desfila há 30, 40 anos, entendeu? Ela vê um pai numa bateria de escola de samba que está há 15 por influência da avó. Aí você vê a neta como rainha de bateria na frente da bateria com 20 e poucos anos, entendeu? Ou às vezes até 30. E a filha dela numa ala de criança, entendeu? Então, quando você termina um desfile da avenida, por exemplo, você vê pessoas se agrupando de várias alas, que são todas as famílias que desfilaram. E isso não é só dentro da escola de samba também. Porque além de desfilar, pra gente gostar muito de carnaval, a gente enfrenta as arquibancadas da vida. Assistir o carnaval de quase todas as escolas. Então isso também é uma outra experiência. E ali você percebe que você encontra também esses grupos. Eu já tive a experiência de encontrar por anos seguidos as mesmas pessoas da família toda sentada, comentando sobre a escola de samba. E comentando, não assim, olha a fantasia daquela que bonita, olha a bunda daquela que bonita. Não, não é isso. As pessoas comentando, nossa, que enredo bonito. Olha, falava do Amazonas que tinha não sei o que falava da China. Nossa, a China fica em tal lugar. Eu não sabia que a China ficava em tal lugar, porque... Entendeu? Então, assim, contextos de uma história que é contada na avenida que muita gente não sabe e passa a se conhecer através da escola de samba. As escolas de samba têm o costume de, quando lança um enredo da escola, isso é ensinado para a escola. Por exemplo, vamos falar de um país. Esse país é minuciosamente, né, espalhado para a escola em detalhes, tudo que o país é, tudo que o país tem, e isso é cultura.
Então não é o simples fato de vestir uma fantasia e desfilar. A pessoa está desfilando, cantando um samba e sabendo o que ele está cantando. Entendeu? A história que ele está contando na avenida. Então isso é lindo de se ver. E você vê pessoas sentadas na arquibancada comentando. Não é a minha escola do coração, eu não estou aqui torcendo para ela, mas eu estou comentando a história que está sendo contada pela outra escola. Então, isso é cultura, entendeu? É você parar e entender e olhar além do que o carnaval simplesmente de fantasia e de avenida, entendeu? É olhar uma cultura que existe em torno, né? E que vem de família em família. Originalmente em famílias simples, humildes, muitas vezes do morro, entendeu? De áreas mais pobres, realmente. As escolas de samba são originárias de pessoas mais simples, entendeu? E que fazem o luxo acontecer. Eles são os reis nos dias de carnaval, entendeu? Eles podem, durante o ano inteiro, ter as suas dificuldades, morar simplesmente numa casa, morar numa casa simples, ter um trabalho humilde, mas eles, no dia de carnaval, eles vestem as suas roupas lindas, brilhosas, chiques e vão para a avenida ser o seu dia de rei, ser o seu rei, entendeu? Demonstrar para as pessoas que ele vai curtir o seu carnaval e vai ser o personagem daquele dia. Ele vai para a avenida com amor pelo seu pavilhão, pela sua escola, que ele quer que a sua escola fique bonita na avenida, que ele tenha orgulho. É a mesma coisa de torcer por um time de futebol. Eu torço pela minha escola de samba. Né? Então as pessoas são assim, e você vê isso nas arquibancadas, você vê isso nessa reunião da família toda por uma escola de samba, né? E é lindo de ver. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse a importância de tudo isso. Então, para mim, mudou completamente, entendeu? Assim, como eu falei, de início eu era um sambeiro que gostava de brilho, gostava de carnaval os 4 dias, mas mudou completamente. Mudou profissionalmente com a questão de eu ter bom gosto de fazer as fantasias e de desfilar, né? Isso refletia no meu trabalho depois, né? E profissionalmente para mim foi muito importante, então eu agradeço ao carnaval também por causa disso, porque me pôs num holofote, que eu tinha, né? Quando eu chegava com as fantasias e tudo mais, as pessoas, né? Gostavam e achavam bonito e elogiavam, então isso para mim foi muito importante. E depois a questão do carnaval, que daí eu virei sambista mesmo, então isso para mim abriu horizontes, e uma nova possibilidade, que eu diminui muito o fluxo de trabalho com decoração, mas abriu uma nova possibilidade, não só de trabalho, de fazer as roupas para mim usar, mas também de trabalhar para outras pessoas, de fazer coisas, as penas mesmo, a gente importou e tudo mais, eu tenho algumas coisas, então chega nessa época, às vezes eu não vou usar, então outras pessoas querem usar, então a gente consegue locar as penas para uma pessoa, daí a gente loca da outra o que a gente vai usar, então isso gira também economicamente um fluxo entre os próprios destaques de várias escolas, como também é o carnaval. E a minha contribuição com o carnaval é o amor que eu tenho mesmo pro carnaval, então a gente já faz, por exemplo, um dia de carnaval, a gente está com a fantasia quase pronta, por muitas vezes, no dia do desfile. Aí a gente tá às 6 da manhã, ajudando a decorar carro em avenida, embaixo do sol, de chuva, pegando sol. Aí a gente vem pra casa, toma um banho, pega a fantasia, joga dentro de um carro, vai pra avenida, passa aquele glamour de 40 minutos na avenida, linda, maravilhosa, sambando, acaba o desfile, a gente tira as roupas, volta para dentro do caminhão as roupas e vamos ajudar a desmontar o caminhão, vamos ajudar a retirar as coisas, levar material para fora. Isso é amor. E amor é uma escola de samba, é amor a um pavilhão, é gostar do carnaval, entendeu? Então, isso para mim tem muito valor. E fora isso, eu fiz grandes amigos, grandes amigos. A escola de samba te dá uma estrutura de família, de união, de amizade, fora do desfile em si, que são aqueles momentos, né? Então, te dão pessoas maravilhosas na sua vida que não só te apoiam, né, pro carnaval, mas te apoiam fora dele também. Então,
E socialmente isso é muito importante também. Para mim foi muito importante e é até hoje. E eu prezo esses amigos que eu fiz com o carnaval. Que eu amo mesmo essas pessoas.